Na vasta imensidão da pequena fazenda de seu João, onde o tempo parecia seguir um ritmo próprio, alheio à pressa do mundo lá fora, vivia Rex. Um vira-lata de porte médio, com pelo em tons de caramelo e olhos inteligentes que refletiam a sabedoria silenciosa dos animais. Rex não era apenas um cão, ele era o coração pulsante daquele lugar. Sua rotina era uma melodia familiar. Ao raiar do sol, enquanto os primeiros raios dourados beijavam o orvalho nas folhas, Rex já estava a postos. Corria pelos campos recém-molhados, sentindo a grama úmida em suas patas, o focinho farejando as trilhas invisíveis deixadas pela fauna noturna. Acompanhava seu João em suas rondas matinais, uma sombra fiel e vigilante, e mais tarde descansava à sombra generosa da velha mangueira, um guardião silencioso da tranquilidade da fazenda. O vento, companheiro constante, sussurrava segredos entre as árvores, trazendo o cheiro inconfundível da terra molhada após a garoa da madrugada, um aroma terroso e fresco que Rex aspirava com deleite. O calor do sol da manhã aquecia seu pelo, transformando-o em um manto dourado e macio, convidando-o a um cochilo sob a sombra oscilante. O único som a quebrar a quietude era o canto distante dos pássaros e o murmurar leve do riacho que serpenteava pela propriedade. A vida de Rex era um quadro de paz, preenchido por pequenos prazeres e a constante presença de sua família humana. Era um mundo de harmonia, onde cada dia se desdobrava com a previsibilidade reconfortante de uma canção de ninar. A rotina de Rex era um ritual de contentamento, um ciclo de exploração, vigilância e descanso que ele abraçava com a plenitude de quem conhece seu lugar no mundo. Seus dias eram pontuados por brincadeiras com as crianças da fazenda, que o perseguiam em risos contagiantes e por momentos de quietude ao lado de seu João, observando o horizonte. Ele era a personificação da lealdade, um elo vivo entre a natureza selvagem e o aconchego do lar, com sua presença reconfortante e seu olhar sempre atento. Cada fibra de seu ser estava sintonizada com o ritmo da fazenda. Um guardião não por obrigação, mas por um amor inato àquele pedaço de chão. De repente, a serenidade da manhã foi abruptamente quebrada. Um barulho estranho, diferente de qualquer som habitual da fazenda, ecoou no ar. Não era o latido de outro cão, nem o mugido das vacas, muito menos o pio de uma ave. Era um som abafado, quase um arrastar, seguido por um baque seco, vindo de uma direção incomum, o velho barracão de ferramentas, raramente utilizado. O som carregava uma nota de desespero, uma ressonância que arrepiou o pelo de Rex e fez seu corpo se tensionar instantaneamente. A quietude que antes o embalava agora parecia amplificar a estranheza do ruído, transformando-o em um presságio. O olhar atento de Rex, antes relaxado e sonhador, endureceu. Suas orelhas, antes levemente caídas, ergueram-se girando como radares, tentando decifrar a origem e a natureza daquele distúrbio. O focinho se contorceu, farejando o ar, em busca de qualquer pista olfativa que pudesse complementar o som enigmático. Seus músculos se contraíram, prontos para a ação. Havia uma tensão palpável em cada fibra de seu corpo, uma mistura de curiosidade e uma premonição sombria. O mistério daquele barulho era um ímã irresistível, puxando-o para fora de sua zona de conforto e para o desconhecido. A câmera narrativa se aproximou, focalizando o brilho intenso nos olhos de Rex, transmitindo não apenas tensão, mas uma profunda e instigante curiosidade. Seus olhos, antes calmos, agora exibiam um brilho determinado, refletindo a urgência de uma situação ainda não compreendida. Ele se levantou lentamente, cada movimento calculado, e começou a caminhar em direção ao barracão, seus passos silenciosos, quase imperceptíveis na grama.
Cada fibra de seu ser estava alerta, o instinto protetor, antes adormecido em sua rotina pacata, começando a despertar com uma força que ele próprio ainda não compreendia. O destino o chamava, e Rex, sem hesitar, respondeu. Com a determinação gravada em cada passo, Rex se aproximou do barracão, um emaranhado de madeira velha e enferrujada que rangia sob a leve brisa matinal. A porta, meio aberta, revelava uma fresta de escuridão, engolindo a luz do sol que insistia em invadir cada canto da fazenda. Com o focinho, Rex empurrou a porta com cuidado, um ranger agudo cortando o silêncio e revelando um interior sombrio e empoeirado. O cheiro de madeira antiga, terra úmida e ferramentas esquecidas preencheu suas narinas, uma mistura pesada e incomum para seus sentidos aguçados. O barracão era um labirinto de sombras, com pilhas de sacos vazios, ferramentas enferrujadas e caixas empilhadas, criando silhuetas fantasmagóricas sob a pouca luz que filtrava pelas frestas. Seus olhos, acostumados à vastidão ensolarada dos campos, levaram um momento para se ajustar à penumbra. Rex adentrou o barracão cautelosamente, suas patas macias mal fazendo barulho no chão de terra batida. Cada músculo de seu corpo estava tenso, as orelhas ainda em alerta máximo, girando para captar qualquer resquício do som que o havia atraído. O ar dentro do galpão parecia mais pesado, carregado de uma quietude opressora que antecedia a revelação. Ele farejava o chão, seguindo um rastro invisível, um cheiro fraco de água e algo mais. Algo que não pertencia ali. De repente, um movimento brusco e um som úmido e desesperado cortaram o silêncio. Um baque abafado, seguido por um arrastar errático, vindo de trás de uma pilha de velhos pneus. O coração de Rex acelerou. Aproximando-se cautelosamente, ele contornou os obstáculos, seus olhos fixos na origem do ruído. E então ele viu. No chão de terra, debatendo-se com uma força decrescente, estava um peixe. Um peixe grande, prateado, com escamas brilhantes que agora estavam empoeiradas e secas, e um ferimento visível na lateral. O peixe, que parecia ter escorregado de algum balde ou ter sido arrastado por um animal maior e depois abandonado, estava claramente moribundo. Sua boca abria e fechava em vãos esforços para respirar, e seu corpo se contorcia em espasmos dolorosos, levantando pequenas nuvens de poeira. O instinto protetor de Rex, antes adormecido em sua rotina pacata, despertou com uma força avassaladora. Suas orelhas se ergueram ainda mais e um latido ansioso, quase um lamento, escapou de sua garganta. Ele deu um passo hesitante para trás, depois outro para frente, sua cauda balançando em um ritmo incerto, expressando a confusão e a angústia que o dominavam. A visão do peixe lutando pela vida tocou algo profundo em Rex. Ele não entendia completamente o que era aquele ser estranho, mas reconhecia a dor, a urgência. O obstáculo era claro. O peixe estava fora de seu elemento, morrendo lentamente, e o tempo se esvaía rapidamente. Rex baixou a cabeça, cheirando o ar ao redor do peixe, um suave gemido escapando de seu peito. Ele sabia que precisava agir, que não podia simplesmente ignorar aquele sofrimento. Seus olhos, que antes refletiam apenas a curiosidade, agora ardiam com um senso de propósito, uma urgência inegável. Ele olhou para a porta, para a luz do sol lá fora e de volta para o peixe, que se debatia com menos vigor a cada segundo. Uma decisão crítica se formava em sua mente canina. Ele precisava salvar aquela vida, mesmo que isso significasse se arriscar ou enfrentar algo completamente novo e desconhecido. O medo de se machucar ou se perder era ofuscado pela necessidade de ajudar. Ele faria isso. A decisão estava tomada, gravada não em palavras, mas na fibra mais profunda de seu ser. Rex se aproximou do peixe, que agora se debatia com menos força, um tremor final percorrendo seu corpo prateado.
O tempo era um inimigo invisível, escorrendo como areia entre os dedos. A visão daquele ser indefeso, lutando por um sopro de vida em um ambiente tão hostil, despertou no vira-lata uma onda de empatia que transcendia a barreira das espécies. Ele baixou a cabeça, seu focinho úmido quase tocando as escamas secas, e soltou um gemido baixo, um som de encorajamento e promessa. Com uma delicadeza que surpreenderia qualquer um que o visse, Rex abriu a boca. Seus dentes, acostumados a mastigar ossos e brincar com galhos, agora se tornaram ferramentas de resgate. Ele não mordeu, não apertou. Ele envolveu. Com uma suavidade impressionante, a mandíbula de Rex se fechou cuidadosamente em torno da parte central do corpo do peixe, tomando o máximo cuidado para não agravar a lesão visível na lateral. Era um ato de precisão instintiva, uma dança improvisada entre a força e a ternura. O peixe, surpreso e assustado, debateu-se com um último lampejo de energia, seu corpo escorregadio ameaçando escapar do agarre gentil. As escamas, úmidas e frias, deslizaram por um instante na boca de Rex, um momento de quase falha que fez o coração do cachorro disparar. Por um segundo, ele temeu que o peixe escorregasse para o chão empoeirado novamente, selando seu destino. Mas Rex firmou sua mordida, não com mais força, mas com mais convicção, ajustando o ângulo para manter o frágil corpo seguro. Seus olhos, antes fixos na tarefa, agora se ergueram, buscando a saída do barracão, a luz que prometia a salvação. Com o peixe ainda se debatendo levemente em sua boca, um movimento sutil que Rex sentia em cada fibra de seu corpo, ele começou a se mover. A tarefa de carregar um peso tão desajeitado e vivo era mais desafiadora do que parecia. Cada passo era calculado, cada movimento, lento e ponderado, para não machucar o peixe ou tropeçar nas ferramentas espalhadas pelo chão. Ele contornou a pilha de pneus, evitou as pás e enxadas encostadas nas paredes, seus olhos fixos na fresta de luz da porta. O cheiro de metal enferrujado e terra seca parecia se intensificar, contrastando com o aroma tênue de rio que vinha do peixe. A cada instante que passava, a urgência aumentava. Rex podia sentir o peixe enfraquecendo, seus movimentos se tornando mais lentos, os espasmos menos frequentes. A conexão emocional entre os dois era palpável. O cão, um predador natural, agora era o guardião daquela vida aquática, movido por uma compaixão que desafiava a lógica. Ele sentia a vulnerabilidade do peixe, a fragilidade de sua existência fora d'água, e essa percepção alimentava sua determinação. Finalmente, ele alcançou a porta. Com um empurrão suave do focinho livre, a porta rangeu novamente, abrindo-se um pouco mais e revelando a luz dourada da manhã. Rex emergiu do barracão escuro, seus olhos piscando com o brilho repentino do sol. Não havia tempo a perder. Com o peixe ainda seguro em sua boca, ele começou a correr. Não era uma corrida de brincadeira pelos campos, mas uma disparada determinada, um latido urgente e desesperado escapando de sua garganta a cada zancada. Ele corria em direção à casa de seu João, onde sabia que encontraria ajuda. Seus latidos, antes ansiosos, agora eram um chamado claro, uma súplica. O som do peixe se debatendo, por mais fraco que fosse, era um lembrete constante da vida que ele carregava. A cena era quase surreal. Um cachorro, com um peixe prateado na boca, correndo como se sua própria vida dependesse disso, latindo sem parar. Cada latido era um grito por atenção, um pedido de socorro. Ele estava exausto, mas a adrenalina e o senso de propósito o impulsionavam para frente. Ele precisava chegar a tempo. Ele precisava que seu João e as crianças vissem o que ele havia encontrado, o que ele estava tentando salvar. Os latidos estridentes de Rex, carregados de uma urgência incomum, cortaram o ar tranquilo da fazenda, alcançando os ouvidos de seu João e das crianças que brincavam no quintal.
Seus netos, Ana e Pedro, que estavam correndo atrás de borboletas, pararam subitamente, seus olhos seguindo o som. Seu João, sentado na varanda, ajeitando uma velha ferramenta, ergueu a cabeça, uma ruga de preocupação sulcando sua testa. Ele conhecia cada latido de Rex, e aquele era diferente, um clamor por atenção, uma mistura de desespero e um apelo que ele nunca havia escutado antes. Quando Rex irrompeu na clareira à frente da casa, a cena chocou a todos. Era algo que desafiava a lógica e a experiência de anos de vida rural. Ali estava o vira-lata, um cão que caçava ratos e espantava galinhas, mas que agora carregava, com uma delicadeza quase inacreditável, um peixe grande e prateado na boca. O peixe, ainda se debatendo levemente, contrastava vivamente com o pelo caramelo de Rex. E a visão era tão inesperada quanto impressionante. Ana e Pedro, com os olhos arregalados, apontaram, sem conseguir articular uma palavra, enquanto seu João se levantava abruptamente da cadeira, derrubando a ferramenta com um baque surdo. A princípio, houve um momento de incredulidade, um silêncio atordoado que pairou no ar. Um cachorro trazendo um peixe moribundo para casa era um quadro digno de fábula. Mas a urgência nos olhos de Rex, o modo como ele depositou o peixe cuidadosamente no chão, soltando-o com um gemido baixo e então cutucando-o com o focinho, latindo novamente para seu João, não deixava margem para dúvidas. Aquele não era um cão brincando. Era um cão pedindo ajuda, suplicando por uma vida. Rapidamente, a incredulidade deu lugar à compreensão. Seu João, um homem de poucas palavras, mas de grande sabedoria e empatia com a natureza, compreendeu a gravidade da situação. Não havia tempo para perguntas ou hesitações. O peixe, agora quase imóvel, respirava com dificuldade, suas guelras se movendo em um ritmo cada vez mais lento. Era claro que cada segundo contava. "Um balde d'água!" seu João bradou, sua voz firme e decidida, quebrando o feitiço do choque. As crianças, despertadas de seu torpor, correram para a torneira enquanto seu João pegava um balde que estava perto da casa. Em questão de instantes, um balde com água fresca e limpa estava à disposição. Com a ajuda dos netos, que observavam com uma mistura de fascínio e preocupação, seu João cuidadosamente pegou o peixe e o colocou na água. A resposta foi quase imediata. Assim que o corpo prateado do peixe tocou a água, um novo fôlego pareceu animá-lo. Ele se contorceu, não mais em agonia, mas em um esforço para se reorientar, para nadar. Rex, exausto, mas com o rabo abanando vigorosamente, observava cada movimento, seus olhos fixos no balde. Ele havia corrido sem parar, com o peso e a fragilidade do peixe em sua boca, e agora, vendo a vida retornar ao ser aquático, um suspiro silencioso de alívio pareceu escapar de seu peito. Seu pelo estava sujo de poeira e suor, e um arranhão superficial marcava seu focinho. Prova de sua jornada arriscada, mas a exaustão era ofuscada pela vitória. Para a surpresa e alegria de todos, o peixe, que parecia condenado, conseguiu sobreviver. Ele nadava lentamente no balde, ainda um pouco atordoado, mas vivo. O impacto foi imediato e profundo. Uma vida foi preservada, e uma conexão invisível se formou entre o cão, o peixe e a família. Rex, o guardião da fazenda, havia se tornado o salvador de uma vida aquática, um herói improvável. Aquele ato de coragem e altruísmo transcendeu a barreira das espécies, unindo um cão e um peixe em uma história de resiliência. Mas a transformação mais notável ocorreu no coração das crianças. Ana e Pedro, testemunhas da empatia e bravura de Rex, se viram profundamente tocadas por seu ato. Seus olhos, antes cheios de espanto, agora brilhavam com admiração e um novo entendimento. O cachorro não era mais apenas o animal de estimação brincalhão ou o companheiro de seu João. Ele se tornou um símbolo vivo de bondade desinteressada e compaixão.
Eles haviam visto com seus próprios olhos o que significava agir com o coração, sem esperar nada em troca, apenas pela necessidade de ajudar. A história de Rex e o peixe se espalhou como um rio, fluindo além dos limites da fazenda. Primeiro, entre os vizinhos mais próximos, depois para a pequena comunidade rural, contada e recontada com um misto de assombro e inspiração. As pessoas vinham ver o peixe, agora alojado em um pequeno tanque improvisado, e Rex, o herói de 4 patas, que recebia carinhos e elogios com a modéstia de quem apenas cumpriu seu dever. Naquele ato, não apenas uma vida foi salva, mas uma história de coragem foi escrita, inspirando a pequena comunidade a olhar para a vida com mais cuidado e a valorizar os pequenos gestos de heroísmo que muitas vezes passam despercebidos. A partir daquele dia, a fazenda de seu João ganhou um novo ritmo, uma nova história em suas entranhas. O balde com o peixe, agora um habitante oficial da varanda, tornou-se um ponto de peregrinação diária para Rex. Cada manhã, após suas corridas pelos campos e a rotina com seu João, o vira-lata se dirigia ao balde. Ele sentava-se pacientemente ao lado, o focinho próximo à borda, observando o peixe nadar em círculos. Não havia mais o desespero da descoberta, mas uma quietude protetora, uma vigilância silenciosa que falava volumes sobre o vínculo que se formara. O peixe, por sua vez, parecia reconhecer a silhueta familiar. Quando Rex se aproximava, seus movimentos se tornavam mais calmos, as barbatanas se agitavam em um ritmo menos frenético, como se a presença do cão trouxesse uma sensação de segurança. Era uma dança de espécies improváveis, um testemunho vivo de que a compaixão não conhecia barreiras. A transformação mais palpável, porém, floresceu nos corações de Ana e Pedro. O ato de Rex havia plantado neles uma semente de empatia que germinou em cada pequeno gesto. Antes, os animais da fazenda eram parte da paisagem, criaturas com as quais brincavam ou observavam. Agora, cada um deles era visto com uma nova reverência. Ana, antes destemida em suas brincadeiras com os gatos, passou a observá-los com uma delicadeza maior, notando seus cochilos e seus movimentos furtivos com um olhar mais atento. Pedro, que adorava correr atrás das galinhas, agora se aproximava delas com mais cuidado, certificando-se de não assustá-las, e até começou a ajudar seu João a verificar os ninhos, procurando por ovos com uma atenção renovada. Eles se tornaram pequenos guardiões, seus sentidos aguçados para qualquer sinal de sofrimento ou necessidade entre os seres vivos da fazenda. A história de Rex e o peixe não ficou restrita aos limites da propriedade. Ela se espalhou pelos vilarejos vizinhos como um conto de fadas moderno, mas com a peculiaridade de ser absolutamente real. As pessoas acostumadas à rotina árdua da vida rural encontraram naquilo uma fonte inesperada de inspiração. Vizinhos que antes mal se falavam, agora paravam para comentar sobre o cachorro que salvou o peixe. E a conversa sempre desaguava em reflexões sobre a bondade e a capacidade de sacrifício. Não era raro ver crianças de outras fazendas visitando a casa de seu João, não apenas para ver o peixe que se recuperava dia após dia, mas para acariciar Rex, o herói de 4 patas, que recebia a atenção com uma dignidade humilde. A comunidade, antes focada em suas próprias lutas diárias, começou a olhar para si mesma e para a natureza ao redor com olhos mais gentis. Pequenos gestos de cuidado mútuo, que antes eram raros, começaram a surgir. Um vizinho ajudando a consertar uma cerca quebrada, outro compartilhando sementes escassas, todos inspirados pela ideia de que, se um cão podia se importar tanto com um peixe, eles também poderiam se importar mais uns com os outros. A fazenda, que sempre fora um lugar de trabalho e subsistência, adquiriu uma aura diferente, um santuário de esperança.
O peixe, agora batizado de prateado por Ana e Pedro, nadava vigorosamente em seu tanque improvisado, um lembrete constante da vida recuperada. Sua liberdade, embora não fosse a vastidão de um rio, era a liberdade de existir, de ter uma segunda chance, e isso era celebrado diariamente. Rex, por sua vez, embora continuasse com suas patrulhas e brincadeiras, carregava consigo um novo brilho nos olhos, uma serenidade que vinha de um propósito cumprido. Ele não era mais apenas o cão da fazenda. Ele era o guardião de uma história, um farol de compaixão que iluminava os dias daquele pequeno pedaço de mundo. As reflexões internas, silenciosamente narradas em terceira pessoa, ressoavam no ar. Naquele ato, não apenas uma vida foi salva, mas uma história de coragem foi escrita, e essa história estava, a cada dia, transformando o tecido daquela comunidade. A esperança não era apenas um conceito, era uma realidade palpável, nadando em um balde na varanda e correndo pelos campos com um rabo que nunca parava de abanar. A partir daquele dia, a fazenda de seu João ganhou um novo ritmo. Uma nova história em suas entranhas. O balde com o peixe, agora um habitante oficial da varanda, tornou-se um ponto de peregrinação diária para Rex. Cada manhã, após suas corridas pelos campos e a rotina com seu João, o vira-lata se dirigia ao balde. Ele sentava-se pacientemente ao lado, o focinho próximo à borda, observando o peixe nadar em círculos. Não havia mais o desespero da descoberta, mas uma quietude protetora, uma vigilância silenciosa que falava volumes sobre o vínculo que se formara. O peixe, por sua vez, parecia reconhecer a silhueta familiar. Quando Rex se aproximava, seus movimentos se tornavam mais calmos. As barbatanas se agitavam em um ritmo menos frenético, como se a presença do cão trouxesse uma sensação de segurança. Era uma dança de espécies improváveis, um testemunho vivo de que a compaixão não conhecia barreiras. A transformação mais palpável, porém, floresceu nos corações de Ana e Pedro. O ato de Rex havia plantado neles uma semente de empatia que germinou em cada pequeno gesto. Antes, os animais da fazenda eram parte da paisagem, criaturas com as quais brincavam ou observavam. Agora, cada um deles era visto com uma nova reverência. Ana, antes destemida em suas brincadeiras com os gatos, passou a observá-los com uma delicadeza maior, notando seus cochilos e seus movimentos furtivos com um olhar mais atento. Pedro, que adorava correr atrás das galinhas, agora se aproximava delas com mais cuidado, certificando-se de não assustá-las, e até começou a ajudar seu João a verificar os ninhos, procurando por ovos com uma atenção renovada. Eles se tornaram pequenos guardiões, seus sentidos aguçados para qualquer sinal de sofrimento ou necessidade entre os seres vivos da fazenda. A história de Rex e o peixe não ficou restrita aos limites da propriedade. Ela se espalhou pelos vilarejos vizinhos como um conto de fadas moderno, mas com a peculiaridade de ser absolutamente real. As pessoas, acostumadas à rotina árdua da vida rural, encontraram naquilo uma fonte inesperada de inspiração. Vizinhos que antes mal se falavam, agora paravam para comentar sobre o cachorro que salvou o peixe, e a conversa sempre desaguava em reflexões sobre a bondade e a capacidade de sacrifício. Não era raro ver crianças de outras fazendas visitando a casa de seu João, não apenas para ver o peixe, que se recuperava dia após dia, mas para acariciar Rex, o herói de 4 patas, que recebia a atenção com uma dignidade humilde. A comunidade, antes focada em suas próprias lutas diárias, começou a olhar para si mesma e para a natureza ao redor, com olhos mais gentis. Pequenos gestos de cuidado mútuo, que antes eram raros, começaram a surgir. Um vizinho ajudando a consertar uma cerca quebrada, outro compartilhando sementes escassas, todos inspirados pela ideia de que, se um cão podia se importar tanto com um peixe, eles também poderiam se importar mais uns com os outros.
A fazenda, que sempre fora um lugar de trabalho e subsistência, adquiriu uma aura diferente, um santuário de esperança. O peixe, agora batizado de Prateado por Ana e Pedro, nadava vigorosamente em seu tanque improvisado, um lembrete constante da vida recuperada. Sua liberdade, embora não fosse a vastidão de um rio, era a liberdade de existir, de ter uma segunda chance, e isso era celebrado diariamente. Rex, por sua vez, embora continuasse com suas patrulhas e brincadeiras, carregava consigo um novo brilho nos olhos, uma serenidade que vinha de um propósito cumprido. Ele não era mais apenas o cão da fazenda. Ele era o guardião de uma história, um farol de compaixão que iluminava os dias daquele pequeno pedaço de mundo. As reflexões internas, silenciosamente narradas em terceira pessoa, ressoavam no ar. Naquele ato, não apenas uma vida foi salva, mas uma história de coragem foi escrita. E essa história estava, a cada dia, transformando o tecido daquela comunidade. A esperança não era apenas um conceito, era uma realidade palpável, nadando em um balde na varanda e correndo pelos campos com um rabo que nunca parava de abanar. Ana e Pedro, impulsionados pela lição de Rex, começaram a registrar suas observações em um pequeno caderno que seu João lhes deu. Eles desenhavam o peixe, descreviam os hábitos dos pássaros que visitavam a fazenda e até tentavam imitar os sons dos animais. Essa nova curiosidade os levou a descobrir um ninho de filhotes de João de barro que havia caído de uma árvore após uma ventania. Com o mesmo cuidado que Rex demonstrou pelo peixe, eles chamaram seu João, que com sua experiência conseguiu recolocar o ninho em um galho seguro, sob o olhar atento dos pais pássaros. Para as crianças, cada pequena ação de cuidado se tornava uma reafirmação daquele primeiro ato heróico de Rex. Eles aprenderam que a compaixão não era um evento isolado, mas uma prática diária, uma escolha contínua de olhar para o mundo com gentileza. O vínculo entre Rex e Prateado aprofundou-se de maneiras sutis, mas significativas. Às vezes, Rex colocava uma pata suavemente na borda do balde, e o peixe nadava até a superfície, quase tocando o focinho do cachorro. Era uma comunicação silenciosa, um reconhecimento mútuo de que ambos haviam sido parte de algo extraordinário. Rex parecia ter encontrado um novo sentido em sua rotina. A vigilância sobre a fazenda agora incluía o pequeno tanque na varanda, um lembrete constante de sua capacidade de fazer a diferença. E o peixe, por sua vez, prosperava sob os cuidados de sua nova família humana e a proteção silenciosa de seu salvador canino. Aquele balde d'água não era apenas um recipiente, era um microcosmo de uma nova ordem, onde a interconexão da vida era celebrada. A comunidade rural, por sua vez, começou a adotar uma postura mais proativa em relação à natureza. Pequenas iniciativas surgiram. Um mutirão para limpar a margem do riacho que atravessava as propriedades, garantindo que a água estivesse limpa para todos os animais. A criação de pequenos comedouros para pássaros, antes impensáveis. E até a troca de dicas sobre como cuidar melhor dos animais de criação, com uma atenção redobrada ao bem-estar. A história de Rex se tornou uma parábola local, contada nos finais de tarde na Praça da Vila, nas reuniões da cooperativa agrícola e nas conversas descontraídas entre vizinhos. Ela servia como um lembrete gentil de que a força de uma comunidade residia na empatia e na disposição de cuidar uns dos outros e de tudo que os cercava. A história de Rex e Prateado não era apenas um conto isolado de heroísmo animal. Ela se tornou o pilar de uma transformação que se enraizou profundamente na comunidade rural. Os pequenos gestos de cuidado mútuo, que antes eram esporádicos, começaram a se formalizar, tecendo uma nova rede de solidariedade. O mutirão para limpar o riacho, por exemplo, deixou de ser um evento único e se transformou em uma iniciativa mensal, onde vizinhos de todas as idades se reuniam,
não apenas para limpar a água, mas para compartilhar histórias, risadas e a convicção de que cada ação, por menor que fosse, contribuía para um bem maior. O riacho, antes um mero recurso, passou a ser visto como a artéria vital da fazenda, um símbolo da interconexão de todas as vidas que dependiam dele. As crianças, especialmente Ana e Pedro, que haviam sido os primeiros e mais diretos testemunhos do milagre, tornaram-se os embaixadores dessa nova era de empatia. Inspirados por Rex, eles não apenas continuavam a registrar suas observações no caderno de seu João, mas começaram a organizar expedições de cuidado com outras crianças da vizinhança. Juntos, eles exploravam os campos e matas próximas, procurando por ninhos caídos, filhotes perdidos ou plantas que precisassem de atenção. A história do João de Barro, resgatado por sua iniciativa, era contada e recontada, servindo como um lembrete vívido de que a bondade podia ser replicada. A fazenda de seu João, com seu balde de peixe e seu cão-herói, tornou-se um centro de aprendizado informal, onde o valor da vida, em todas as suas formas, era ensinado não por palavras, mas por ações. Rex, o protagonista silencioso de toda essa mudança, continuava a viver sua rotina de cão de fazenda, mas com uma dignidade e um propósito que antes não possuía. Suas patrulhas diárias pelos campos pareciam mais atentas. Seus latidos, embora ainda alertando sobre estranhos, eram modulados por uma serenidade recém-descoberta. O vínculo com Prateado, o peixe prateado no balde, era um elo constante, um lembrete diário de sua capacidade de transcender o instinto e agir com altruísmo. A cada manhã, ao se aproximar do balde, o cachorro inclinava a cabeça e o peixe respondia com um movimento suave, uma espécie de saudação silenciosa que falava de respeito mútuo. Era uma prova de que a empatia não exigia uma linguagem comum, apenas um coração aberto. Seu João, observando tudo com um olhar sábio e um sorriso discreto, sentia um profundo orgulho. Ele via em seus netos e na comunidade uma renovação de valores que pareciam ter se perdido com o tempo. As conversas na varanda, antes dominadas por preocupações com a colheita ou o clima, agora frequentemente incluíam discussões sobre como proteger o ambiente local ou ajudar um vizinho em necessidade. A fazenda não era apenas um pedaço de terra, era um ecossistema de cuidado, onde cada ser, do menor inseto ao maior animal, tinha seu lugar e sua importância. Naquele ato de um cão por um peixe, a comunidade havia redescoberto a essência da vida em conjunto, a beleza da interdependência e a força transformadora da compaixão. A história de Rex se tornou mais do que uma lenda. Era um modo de vida, um legado silencioso, mas poderoso, que se manifestava em cada pequeno gesto de bondade espalhado pelos campos e pelos corações de todos. A semente plantada por um cão havia germinado em uma floresta de empatia. A floresta de empatia, que havia germinado a partir da semente plantada por Rex, florescia com uma vitalidade surpreendente, redefinindo o cotidiano daquela comunidade rural. O dia do cuidado com a natureza, que começou com a limpeza do riacho, expandiu-se, tornando-se um evento aguardado por todos. Não era mais apenas um mutirão, era uma celebração da vida, um encontro onde as famílias se uniam para replantar árvores nativas em áreas degradadas, construir pequenos abrigos para pássaros e insetos e até mesmo mapear as nascentes locais, garantindo sua proteção. A água do riacho, antes apenas um recurso, agora era tratada como um tesouro, e sua pureza se refletia nos campos mais verdes e na abundância de pequenos animais que retornavam à região, um testemunho silencioso do esforço coletivo. A ideia de que cada gota importa ecoava nas conversas, transformando a relação dos moradores com o ambiente.
Ana e Pedro, os jovens embaixadores dessa nova consciência, aprofundavam suas expedições de cuidado. O caderno de seu João estava agora repleto de anotações detalhadas sobre a flora e a fauna local, quase um diário científico infantil. Em uma de suas explorações, eles descobriram uma pequena área de mata ciliar que estava sendo gradualmente invadida por uma espécie de planta exótica, ameaçando o habitat de várias aves e pequenos mamíferos. Com a urgência de quem compreende a interconexão da vida, eles alertaram seu João que, vendo a seriedade da situação, organizou um mutirão especial. As crianças, com a orientação de seu João e o conhecimento adquirido de seus estudos, lideraram a remoção da planta invasora, explicando aos adultos a importância de preservar aquele trecho de mata. Foi um momento de inversão de papéis, onde a sabedoria dos mais jovens, inspirada pela coragem de um cão, guiava a ação dos mais velhos, solidificando a ideia de que a empatia não tinha idade. Rex, o silencioso catalisador de toda essa mudança, continuava a ser o coração da fazenda. Sua rotina diária era um lembrete constante de que atos de bondade não precisam ser grandiosos para serem transformadores. Ele patrulhava os campos, mas seus olhos pareciam ver além, como se estivesse sempre vigilante, não apenas contra ameaças externas, mas em busca de qualquer sinal de desequilíbrio ou sofrimento. A cada manhã, sua visita a Prateado, o peixe prateado no balde, era um ritual sagrado. O toque suave de sua pata na borda do balde, a inclinação de sua cabeça e a resposta calma do peixe, que nadava até a superfície, eram uma linguagem que transcendia as barreiras das espécies. Era um diálogo de gratidão e de vínculo, um microcosmo da harmonia que agora permeava a fazenda e a comunidade. Prateado, por sua vez, prosperava, suas escamas brilhando sob o sol, um farol vivo da segunda chance, da vida que foi salva e que, por sua vez, salvou muitas outras. A fazenda de seu João deixou de ser apenas um ponto no mapa rural para se tornar um modelo, um exemplo vivo de como a compaixão e a interdependência podem forjar uma comunidade mais forte e resiliente. Vizinhos de vilarejos distantes começaram a visitar, curiosos para entender a fonte de tanta união e cuidado. Eles ouviam a história de Rex e o peixe, observavam a dedicação das crianças e sentiam a atmosfera de respeito mútuo que pairava no ar. Muitos retornavam às suas próprias casas com novas ideias, inspirados a replicar os dias do cuidado e as expedições de empatia. A história de Rex, contada em rodas de conversa e transmitida de boca em boca, tornou-se um fio invisível que conectava corações e mentes, mostrando que a verdadeira força de uma comunidade não estava em sua produção ou em seu tamanho, mas na sua capacidade de olhar para o próximo, seja ele humano, animal ou natureza, com o mesmo carinho e a mesma disposição de agir que um simples cão demonstrara. A lição de Rex não era apenas sobre salvar uma vida, mas sobre reacender a chama da humanidade em todos. A lição de Rex, de fato, transbordava os limites da fazenda, reacendendo a chama da humanidade em todos que tiveram contato com sua história. O legado do vira-lata, que um dia foi apenas um cão de fazenda, transformou-se em um farol de esperança e um convite constante à compaixão. A fazenda de seu João, agora um epicentro de bondade, via Rex retomar sua rotina diária, mas com um brilho diferente nos olhos. Uma serenidade profunda que só um propósito cumprido pode conferir. Ele continuava a correr pelos campos, a latir para os carteiros e a acompanhar seu João em suas tarefas, mas cada passo parecia mais firme, cada olhar mais atento. A vigilância que ele exercia sobre o mundo ao seu redor era agora mais abrangente, uma espécie de guardião silencioso de um ecossistema de cuidado que ele mesmo ajudara a criar. O vínculo com Prateado,
O peixe prateado no balde da varanda era um lembrete diário, um elo silencioso e eterno que falava de uma vida salva e de um destino reescrito. Prateado, forte e vibrante, nadava em seu pequeno universo, um testemunho vivo de que a intervenção de um coração puro pode mudar o curso da existência. A história de Rex e Prateado se tornou mais do que uma lenda local. Ela se inseriu na própria alma da comunidade, moldando suas ações e suas perspectivas de forma indelével. As crianças, Ana e Pedro, cresceram com essa lição viva, tornando-se adultos que carregavam a empatia como um estandarte, sempre prontos a estender a mão, seja a um vizinho em apuros, seja a um animal necessitado ou a um pedaço de terra esquecido. A floresta de empatia, plantada por um ato de coragem canina, continuou a crescer, suas raízes se aprofundando e seus galhos se estendendo, protegendo e nutrindo tudo ao seu redor. Os dias do cuidado com a natureza e as expedições de empatia tornaram-se tradições anuais, eventos que celebravam a interconexão da vida e a força da colaboração. Naquele pequeno pedaço de mundo, a coragem de um cão havia provado que a verdadeira força não reside na grandiosidade dos gestos, mas na pureza da intenção e na capacidade de ver a vida em todas as suas formas como algo precioso e digno de ser salvo. Cada nascente protegida, cada árvore replantada, cada animal resgatado era um eco do latido desesperado de Rex e de sua decisão inabalável. E assim, Rex, o vira-lata que um dia encontrou um peixe ferido, continuou a viver seus dias, um herói humilde cuja história ecoava em cada ato de bondade, em cada sorriso compartilhado, em cada mão estendida. Sua rotina, antes comum, estava agora impregnada de um significado eterno, um testemunho silencioso do poder transformador da empatia. Ele era a prova viva de que a coragem e a bondade são linguagens universais, capazes de unir espécies e inspirar gerações, criando um legado que transcende o tempo e as palavras. Sua presença era um lembrete constante de que a maior força está em um coração que escolhe cuidar. Comente de onde você está assistindo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta história para que mais pessoas se inspirem. Mesmo sem palavras, um cachorro nos ensina que a verdadeira força está no coração.